Olá, caros ouvintes. Segundo episódio referente a este dia então de eleições. Portanto, já é dia 10, já são meia-noite e 6 minutos. E portanto tivemos Marisa Matias contra Tiago Maia. Um debate que eu tinha dito que era interessante, sobretudo do ponto de vista ideológico, colocarmos liberalismo ahm, versus o quê? É que o Bloco de Esquerda é muita coisa. Marisa Matias é trotskista. Essa é a sua base. Mas agora vem dizer que é Marisa vem dizer que é social-democrata. Eu aqui vou usar uma expressão que eu vi no Twitter da Catarina Maia, que de resto esteve cá, já no podcast sobre as eleições europeias. Era a número 2, para as europeias pela Iniciativa Liberal, que apelidou então de Marisa Matias ser uma matrafona política. Achei engraçado. Mas é isto, é que nós do Bloco de Esquerda não podemos dizer que é socialismo, porque o socialismo é o PS. É que socialismo e comunismo são dois conceitos diferentes, apesar de em inglês o socialism significar muitas vezes o comunismo, mas há obviamente divisões e há coisas que são totalmente diferentes, portanto há que entender isso. Portanto ficamos aqui numa situação um tanto complicada, para não dizer bizarra, mas pronto, temos Iniciativa Liberal contra Bloco de Esquerda. É que o Bloco de Esquerda, já vocês sabem, tem muita coisa lá para dentro. Bloquista, tem trotskistas, maoístas, leninistas, marxistas-leninistas, stalinistas, leninistas. Nunca mais acaba. Por isso é que é o Bloco de Esquerda. Mas a base do Bloco de Esquerda é sempre a UDP. Ora bem, aqueles que não gostavam do euro e não gostavam da União Europeia, mas que agora são super europeístas. Ora bem, começamos com as perguntas sempre, que isto a mim, sou sério, já estes debates, por um lado ainda bem que acabam, porque já estava a ser demasiado penoso ver tudo isto, no sentido de, são sempre as mesmas perguntas, tudo o mesmo ram-ram, mas os candidatos fazem sempre o mesmo ram-ram, e portanto já estou farto de ram-ram. E portanto, o que é que nós tivemos aqui? Tivemos então perguntas sobre a pandemia, questão do confinamento, o estado de emergência, etc. Marisa Matias diz que aquilo que é preciso é ouvir os especialistas, dar as condições de resposta social. SNS, portanto, mais cuidadores, mais pessoal de saúde, etc. Prestações de serviços, apoios, subsídios sociais para aqueles que vão ter que ficar confinados, etc. Tiago Maia volta outra vez com a mesma coisa, que é o país não aguenta um confinamento generalizado, aquilo que eu defendo são fechar setores específicos da economia e depois o Estado deve minimizar, como acontece na Alemanha, dos setores que são prejudicados por este confinamento na economia, etc. Ora, é sempre isto. Sempre este ram-ram que nós temos aqui. Todavia tivemos aqui alguns choques interessantes de vermos aqui. Marisa Matias começa o ataque e quer que Tiago Maia retire e se retrate daquilo que foi as suas acusações de a Ministra da Saúde ser responsável pelas 10 mil mortes que aconteceram. Eu queria aqui perguntar à Marisa Matias e ao Bloco de Esquerda no seu geral se estão recordados daquilo que foi os ataques que o Bloco de Esquerda fez e que imputou as causas todas das mortes do Covid a Jair Bolsonaro e para Donald Trump também. Portanto, se é só do estilo touche pas mon pote, como dizem os franceses, portanto não mexas naquilo que é meu, ou se, como é no quintal dos outros, podemos estragar todos porque a responsabilidade não é nossa. Portanto, acaba por ser isto. Né? Acaba por ser isto que nós acabamos de ter que perguntar também esta parte. Depois, aqui é o Bloco de Esquerda absteve-se no voto do estado de emergência, mas aqui recusa e acha que é irresponsável votar contra o estado de emergência. Portanto, o Bloco de Esquerda volta a querer ter uma superioridade moral. Não sei como é que ainda está recuperado daquilo que foi o desastre com André Ventura, em que a superioridade moral desvaneceu-se por completo. Tiago Maia volta a tocar nas mesmas questões que sempre, que é as liberdades, e portanto de que o estado de emergência permite expropriações, permite requisições civis, etc. E continua a dizer que o governo falhou se tivermos pessoas
a morrer às portas dos hospitais. E 1/3 do debate é só SNS e hospitais. Não há mais nada. Portanto, isto é uma questão que o Presidente da República nada pode fazer. Pode condicionar a questão de dar ali uns bitites para o Presidente para o Primeiro-Ministro, mas não vai mais do que isso. Não dá mais. E depois, aquilo que vem é sempre a ideia de SNS, e se os privados vierem tem que ser com o preço-custo. Já aqui a ideia de Tiago Maia, que é advogado, diz que essa figura jurídica do preço-custo não existe. O que existe é uma justa compensação. E, portanto, aquilo que ele diz é que já em março se devia ter falado com os privados, ter-se feito uma escalação, um escalonamento, definir os valores a pagar. E, portanto, isto depois acaba por Tiago acaba por ser atacado, porque Marisa Matias diz que os privados nunca quiseram e recusaram, os seguradores também recusaram na altura os doentes Covid. Só agora, mais recentemente, é que ouvimos até nos anúncios as seguradoras dizerem que querem esta parte também de doentes Covid. E, portanto, depois vem aqui com os números, que são 13 mil euros por doente Covid que os privados estavam a pedir. Até amanhã, e eu acho que há aqui uma questão que é os liberais, eu volto a dizer mais uma vez, mas isto parece que nunca chega. Pode ser que agora tendo no título Marisa Matias, que isto vai chegar ao pessoal e que é do Bloco de Esquerda, que é, não se pense que os liberais querem acabar com o Estado. Isso tem dois nomes: anarquismo ou libertários. São coisas totalmente diferentes. Portanto, o Estado nunca, com o liberal, não foge às suas responsabilidades e, portanto, o Estado não desaparece, não se eclipsa. Não há apenas um ministro para gerir tudo. Há aqui os modelos como Tiago Maia fez da questão das imunizações que estão a acontecer na Alemanha e, portanto, para ele não há nada contra esta parte de saber os privados a serem imunizados e a chegar-se ali a um entendimento. Marisa Matias diz que o mercado não vos ajudou nada naquilo que toca às soluções para esta questão toda do Covid. Clara de Sousa faz uma pergunta muito simples a Marisa Matias, porque aqui percebe-se a demagogia do Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda é especialista nestas demagogias. E, portanto, como acontece com qualquer extremista. E, portanto, quando nós olhamos para 40%, quando Marisa Matias diz que 40% ou 41% do orçamento vai para os privados, Clara Sousa pergunta, mas isto vai para as clínicas, vai para as análises, vai para os laboratórios, etc, etc. Ela diz, sim, mas o Estado tem que tomar controle disso, o Estado tem que participar, tem que ser o Estado a fazer, porque nós temos as comparticipações. É que eu saiba, nós não temos esta vacina, por exemplo, não está a ser, como é que é dizer, não é um laboratório nacional que o está a fazer. São empresas privadas. E os Estados comparticipam nas coisas. Porque vocês, se fossem pagar uma vacina que vocês têm que tomar, vocês não iriam conseguir pagar. Portanto, o Estado tem que pagar uma parte aos privados e vocês ou pagam uma parte ou pagam a totalidade. Portanto, quando nós pagamos 10 euros por um medicamento e achamos que é um balúrdio, e concordo que até existem medicamentos que são muito caros. Imaginem quanto é que o Estado já pagou por vocês também. Portanto, há isto tudo que é necessário de perceber e há que separar esta demagogia que Marisa Matias quer fazer. E, portanto, a Marisa Matias diz que o público pode fazer mais e melhor se pegarmos esse dinheiro que estamos a investir nos privados e formos dar ao público. Temos os hospitais a arrebentar pelas costuras. Temos investigações que não aceitam mais investigadores porque não há fundos. Porque não há lugar, não há capacidade de recrutamento, etc. Mas vamos pôr e vamos sobrecarregar o público com mais coisas. Não podemos ter esta ideia utópica e segmentar isto da sociedade de que o público é bom e o privado é mau. Foi aquilo que o Vitorino Silva disse no debate seguinte, que é, claro que eu quero o público, mas se o privado estiver ali à mão e se custar um bocadinho mais, mas isso salvar vidas,
Então vamos salvar vidas porque a saúde não tem preço. Parece-me então que o Vitorino Silva é muito mais razoável do que Marisa Matias. E portanto, aquilo que depois o Tiago Maia diz é Marisa Matias quer nacionalizar os laboratórios e diz que este atual SNS faz permite uma sociedade de castas. E é verdade. Com esta questão toda de público, privado, só vai ao privado quem tiver capacidade de pagar as consultas lá. E aqueles que não tiverem estão condenados a irem para o hospital público. Não tem outra opção. Porque senão vão-se ter que endividar, vão perder dinheiro, etc. Porque vão ter que pagar uma consulta. Caso alemão, muito simples. Quer ir àquele hospital, o Estado paga aquela consulta que eu escolhi. E aqui não tem que haver uma ideia de só escolher. Portanto, eu agora, se me tivesse a opção, eu não ia apenas escolher o privado. Mas, e Tiago Maia fala aqui de uma questão que é a ADSE, que a Marisa Matias tenta fazer aqui uma jogada que é perguntar se ele sabe o que é que significa a ADSE. E que, obviamente, que isto tem a ver com os funcionários do Estado. É a ADSE que está lá a fazer. A Marisa Matias quer tentar puxar aqui para o seu lado, quase aquela ideia de és bloquista e não sabias, não é? Que ela diz, o Tiago, por acaso, não quer agora transformar todos os portugueses em funcionários do Estado. Mas é isto que o Tiago Maia diz. Pois, mas é que são os funcionários do Estado quem mais utilizam os privados. Porque têm esta ADSE. Permite-lhes fazer isto. É uma das realidades, além dos salários e da tranquilidade que vão ver agora por confinamento, os seus salários estão intocáveis, ao passo que alguém que está no setor privado e tem um talho, tem uma mercearia, tem um centro de explicações, tem um colégio privado, o que seja, não sei como é que vai conseguir dormir este mês, porque não vai ter o seu salário certo. Portanto, às vezes os funcionários públicos queixam-se muito e trabalho isto, e trabalho para aquilo, e guichê para aqui, guichê para ali, secretário. Há muitas pessoas que davam tudo o que têm para poder ter um salário fixo, um trabalho fixo de simples atendimento ao público. Mas estão sempre em protesto, sempre em greve, nunca têm condições disto, condições do outro. Falam muitos de barriga cheia. Lamento. Portanto, esta ideia de que o atual SNS faz um serviço de caixa é muito isso. Quem não tem dinheiro, vai para o público. Quem tem dinheiro, vai para o privado. E também aqueles que têm dinheiro, muitas vezes vão para o público. Mas a questão é, no público demoramos anos para conseguir uma consulta. Eu, por exemplo, demoro 2 anos, basicamente 1 ano e meio, para conseguir ter uma consulta de oftalmologia. Tão simples quanto isto. E, portanto, as graduações vão mudando e há necessidades básicas e há necessidades de tudo mais. Eu, por exemplo, há uns anos pedi uma consulta de dermatologia e demorei 4 anos a conseguir ter essa consulta. Portanto, é estas coisas, quer dizer, situações graves como nós estamos a ver e esta pandemia está a expor isso, de pessoas que estão à espera de resposta e depois não as têm. Mas depois admiram-se que apareçam candidatos como o André Ventura que dizem, pois, vêm para cá os refugiados têm direito a tudo e os portugueses ficam 2 e 3 anos à espera de consultas. Depois admiramos, não é? É um pouco triste esta parte. Depois Tiago Maia dá aqui também uma estocada em Marisa Matias que ela não responde. Que é a questão, a Marisa em Bruxelas não se preocupa em que clínica é que vai. Pois é. Serviço público, mas as clínicas privadas em Bruxelas são mais interessantes. Pois. A questão é que Marisa Matias não é a única pessoa que anda em Bruxelas. Há mais pessoas. E, portanto, dentro do Parlamento Europeu, sabe-se tudo em um par de botas. Eu já tive a oportunidade de participar em algumas atividades do Parlamento Europeu e aquele é um mundo muito, muito pequenino. Ao fim de 1 ou 2 semanas já se conhece quase toda a gente, já sabemos tudo em um par de botas. Ora, aquilo que depois vem é a ideia também de, afinal, nós tivemos governos liberais e não sabíamos. A questão é os neoliberais. E, portanto, esta ideia, isto é uma frase que o pessoal do Bloco Esquerdo gosta muito de usar e já usaram contra mim, inclusive.
Portanto, aqueles que são do Chega e que estão a ouvir este episódio não devem estar a ouvir porque não têm o título do Supremo Líder, portanto não vêm cá. E portanto acham que eu sou esquerdista e acham que eu só critico o Chega. Olhem para mim a criticar o Bloco de Esquerda. Ah. Pronto, e agora vou ser chamado de facho, claro. Mas o pessoal do Bloco de Esquerda esquece que eu ando a criticar o André Ventura o tempo todo. E o Chega. Mas pronto, sou facho. Enfim, já estou habituado. E portanto, o que é que nós temos aqui? Temos a questão de a Troika ter imposto aqui medidas liberais. Ora, nada disto corresponde à verdade, nada disto vem nesta parte que verificamos com as políticas liberais nesta parte. Portanto, há aqui uma certa vontade, só porque sim, e depois colocar em si liberal à direita e dizer que a direita não chegará ao poder tão cedo. Quer dizer, isto para mim torna-se. Isto é quase uma visão totalitária, que é you shall not pass, não é? Portanto, quer dizer, isto acaba por ser um tanto estranho. Depois passamos para a banca. A banca é um tema muito caro ao Bloco de Esquerda e está sempre contra o grande capital e tudo mais. Mas é engraçado como o Bloco de Esquerda quer se meter nos negócios e, portanto, quer nacionalizar bancos. E, portanto, apesar de o BPN ter sido BPN? BPP. Agora estou confuso. De ter sido um flop, porque investimos lá dinheiro e aquilo faliu na mesma. O Bloco de Esquerda quer investir dinheiro, quer nacionalizar o Bloco de Esquerda. O novo banco. Portanto, quer dizer, isto não faz sentido. Queriam nacionalizar o novo banco, mas agora já vêm dizer que não podemos cumprir o contrato. Isto foi algo que eles disseram no Parlamento. Não cumprir o contrato. Foi o que eles quiseram no Parlamento. Mas agora dizem que tem que se comprar. O que ela diz é não se deve deixar de cumprir o contrato. Mas afinal, antes já não queriam. Agora querem cumprir o contrato. Pá, decidam-se, amiguinhos. Isto não pode ser assim. Isto não é hoje quer, amanhã não quer. Porque senão estão a ser igual ao André Ventura. E isto, falando a brincar, já vamos em 28 mil milhões de euros que gastamos em bancos. Há muita gente que trabalha nos bancos. Mas certamente que esse pessoal é absorvido por outros bancos. Portanto, porque o espaço que aqueles bancos deixam não fica assim no éter. Os outros bancos vão comprar aquele espaço. Vão querer comprar aqueles clientes. E portanto as coisas são tão simples quanto isto. Portanto, não há por aí. Depois é esta questão toda de a TAP, afinal, Marisa Matias diz que é a maior empresa exportadora. Afinal não é a maior, não faz nem sequer parte do top 10 das maiores exportadoras. É assim antes a mais importadora. Depois há aqui a ideia de o que é uma companhia nacional, o que é uma companhia bandeira, etc, etc. E portanto ficamos naquela. Eu, em relação à TAP, já disse aquilo que eu tinha a dizer em relação à TAP. Acho que tudo tem que ser bem medido, as consequências têm que ser bem assinadas. O Tiago Maia falou aqui da questão dos processos de insolvência, que é para recapitalizar, reajustar, etc, etc. Mas não vemos mais do que isto. Portanto, as coisas são assim como elas são. Depois, para finalizar, Tiago Maia é o último a falar e, portanto, diz que o dinheiro que vem da bazuca não deve ser usado em obras públicas, não deve ser utilizado em obras megalómanas, deve ser sim para apoiar as pessoas que estão em dificuldade e os setores que estão em dificuldade com esta pandemia. E, portanto, vamos esperar que estes fundos europeus, uma vez mais, não venham para os amigos socialistas, porque, enfim, aquilo que vamos sempre por ver é, na altura das vacas gordas, o Partido Socialista toma conta de tudo e um par de botas. E, portanto, é por aí. Esta é a análise feita, portanto, vamos aguardar. Eu não sei se falei no início ou não, mas Marisa Matias criticou o Tiago Maia das tais 10 mil mortes. Mas Marisa Matias também veio responsabilizar, na altura, a Ministra da Saúde do Pedro Passos Coelho, pelas pessoas que morriam à espera de consultas. Portanto, acho que uma vez mais houve aqui um flop por parte do Bloco de Esquerda. A esquerda em si
Marisa Matias e João Ferreira não ganharam um único debate. Portanto, aquilo que nós temos aqui é um esmagar por parte destes dois candidatos que têm uma teimosia de avançar. Eu acho que isto era tão simples quanto federar a esquerda toda, ficava em segundo lugar, André Ventura tinha que se calar porque tinha ficado atrás da esquerda, assim a esquerda está dividida, torna-se muito mais fácil, é o que chama dividir para reinar, e pronto, mas os dois avançam, João Ferreira e Marisa Matias avançam, e pronto. E tivemos os candidatos da direita que venceram a maioria dos debates. E portanto as coisas assim, inclusive até o Expresso dá o score máximo em primeiro lugar para Tiago Maia. Portanto, aquele que era o candidato improvável, aquele que não tinha, não era um político profissional, não sabia debater, etc. Termina com o primeiro do Expresso. Tenho simpatia pela pessoa do Tiago Maia, pessoa agradável de falar. Tivemos a conversar antes e depois da entrevista aqui, mas quer dizer, falta bastante naquilo que é o discurso político, não é? Portanto, as coisas assim, portanto, assim vemos como é que os jornalistas também influenciam tudo aquilo que é a forma de vermos a política e de vermos os candidatos políticos, sobretudo. Portanto, é isto, caros ouvintes. Obrigado por terem estado desse lado. Eu despeço-me com aquela amizade, já para estar convosco no próximo episódio, que falamos então de João Ferreira e de Vitorino Silva. Um grande abraço, e como eu digo, vocês sabem mais de cor. Até lá tenham boas conversas, e já agora, bons debates presidenciais. Um abraço.